Nesta lição, veremos o que a Bíblia diz sobre o último dia. A primeira vinda de Cristo já aconteceu. Teve lugar quando ele veio à Terra. A segunda vinda vai se dar quando ele vier novamente no último dia. Há uma diferença entre as duas vindas, tanto em propósito como em estilo. Na sua primeira vinda, veio humildemente. Ele nasceu num estábulo e foi deitado numa manjedoura. A sua razão para vir foi a de salvar o mundo. Quando ele vier pela segunda vez, ele virá com grande poder, descendo com as nuvens, com todos os seus santos anjos, para julgar o mundo. É sobre a sua segunda vinda, seu retorno no fim do mundo, que queremos falar. Uma das questões que mais tem preocupado a humanidade é: quando o mundo acabará? A resposta bem simples é: nós não sabemos, somente Deus sabe. Atos 17:31 diz: Porque Deus marcou o dia em que vai julgar o mundo. E Marcos 13:32: Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Mesmo Jesus, de acordo com a sua natureza humana, não sabia. Mas somente o Pai. E 2 Pedro 3:10 acrescenta: Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Isto é, quando menos esperarmos. A Bíblia nos diz, porém, que alguns sinais surgirão antes do fim. Mateus 24 e Lucas, capítulo 21, falam sobre esses sinais. Quando lermos esses capítulos, veremos que falam sobre, primeiro, falsos profetas enganando muitas pessoas. Segundo, guerras e rumores de guerras. Terceiro, fome e terremotos. Quarto, intensa perseguição aos cristãos, mesmo pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Quinto, aumento da maldade e decréscimo de amor. Sexto, o evangelho será pregado pelo mundo todo. 2 Timóteo 3:1-5 nos fornece um bom sumário. Lembre-se disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, gingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito à religião. Não terão amor para com os outros, e serão duros, caluniadores, sem domínio próprio, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Terão a forma exterior da nossa religião, mas rejeitarão o seu verdadeiro poder. Afaste-se dessa gente. Provavelmente você chegou à mesma conclusão que nós. Todos esses fatos já aconteceram ou estão acontecendo. Como nós não sabemos quando virá o último dia, não há nada que impeça de vir agora. Quando o último dia chegar, isto é o que vai acontecer. Cristo retornará de forma visível à terra, descendo com as nuvens, e todos o verão. Nós lemos em Apocalipse 1:7. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Nesse momento, acontecerá uma ressurreição física, na qual os corpos de todas as pessoas, tanto crentes como descrentes, se levantarão. Em João 5:28 e 29, lemos: Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz dele e sairão dos túmulos. Os que fizeram o bem vão ressuscitar e viver para sempre. E os que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Os que acreditam serão separados dos descrentes. Aos crentes serão dados corpos glorificados que se reunirão com suas almas no céu. Os corpos dos descrentes não serão glorificados,
mas se unirão às suas almas no inferno. Depois que os mortos ressuscitarem, aqueles que ainda estiverem vivos no último dia manterão seu corpo e a sua alma juntos para entrarem no céu ou no inferno. Os cristãos receberão corpos glorificados. Tudo isso, porém, acontecerá num piscar de olhos. Não haverá oportunidades tardias para os descrentes virem para a fé. Nós lemos em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas num instante todos nós vamos ser transformados. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela vai tocar, os mortos ressuscitarão como seres imortais, e todos seremos transformados. Também lemos em Filipenses 3, 21. Jesus transformará os nossos corpos fracos e mortais, e os tornará como o seu próprio corpo glorioso. Nossos corpos glorificados não terão de sofrer nenhuma doença, nem tristeza, nem dor. Com referência ao julgamento em si, é-nos dito em 2 Coríntios 5:10. Todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por Ele. Ninguém escapará ao julgamento. Além disso, nós seremos julgados com base em nossa aceitação ou rejeição de Cristo como nosso Salvador, levada a efeito durante as nossas vidas. Jesus disse em João 12:48. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o seu juiz no último dia. No último dia, não entrará em cogitação a riqueza de um homem, sua educação ou posição social. Será julgado com base na palavra de Deus. A ignorância da palavra não servirá como desculpa. Jesus disse em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não se enganem a esse respeito. Deus é um Deus de amor. Ele provou isso quando ele enviou seu único filho para morrer uma morte inocente em nosso benefício, de forma que quem crer no filho terá a vida eterna. Ninguém precisa perecer eternamente, mas Deus é também um Deus de justiça e julgamento. E aqueles que, por qualquer razão, rejeitarem a clemência de Cristo por não acreditarem, morrerão e vão para o inferno, onde experimentarão a agonia da eterna separação de Deus. Como as palavras de Isaías assim colocam: Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Tanto quanto, de um lado, o inferno é doloroso, tanto mais, de outro lado, perfeitamente alegre e feliz será o céu. O céu é o lugar onde nós veremos Deus e gozaremos das bênçãos de estar com Ele. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. João diz sobre aqueles que estão no céu: Ele, Deus, enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Uma das maiores alegrias do céu é que estaremos finalmente capacitados para adorar e servir a Deus, perfeitamente como Ele merece. Em suma, a alegria do céu fará que tudo o que sofremos na terra tenha valido a pena. É Paulo que, tendo sofrido tanto pela causa de Cristo, diz: Eu penso que o que sofremos neste mundo não pode ser comparado, de jeito nenhum, com a glória que nos será revelada. Mas lembrem-se, o céu é somente para aqueles que acreditam. João 3,36 deixa isso bastante claro. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna.
Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. O assunto sobre o qual estamos falando não é nada trivial. O que nós acreditamos, aqui e agora, vai determinar onde nós vamos passar a eternidade. É triste, mas muitas pessoas não pensam sobre o inferno até chegarem lá. Mas, então, é tarde demais. Não há uma segunda chance. Como apenas Deus sabe quando o fim chegará, ou quando o nosso fim vai chegar, e como há muita coisa em jogo, deve ser nossa meta número 1, permanecer fortes na fé. Nossa fé é uma coisa viva. Tanto pode crescer e florescer, como enfraquecer e morrer. É o que nos diz 2 Pedro 3,18. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E como a nossa fé cresce vigorosa, nós queremos dividir a nossa crença com outros. O que Jesus fez por nós e o que Ele preparou para nós é bom demais para guardar só para nós. Assim, vamos aproveitar os dias que o Senhor nos reservou na terra para repartir o Evangelho entre todas as pessoas. Passemos em seguida aos exercícios de revisão e reforço.